que você faria se um simples jogo de infância, uma brincadeira de verdade ou desafio, se transformasse em uma única noite no maior erro da sua vida? Se cada risada, cada escolha inocente fosse na verdade um degrau que te conduzisse irremediavelmente para um porão escuro, para um segredo que não era seu para carregar? Esta não é uma história sobre monstros sobrenaturais ou assassinos em série. É sobre como a linha que separa a leviandade da juventude das consequências eternas é mais tênue do que imaginamos, e como num piscar de olhos você pode se tornar o protagonista de um pesadelo do qual nunca mais acordará. Era um mundo de verão infinito e da invencibilidade dos 20 e poucos anos. Ryan, o núcleo do grupo, era aquele tipo de pessoa que irradiava uma confiança quase ingênua, ancorada na crença de que a vida era um playground de possibilidades. Sua namorada, Tracy, era o contraponto sensível. Seus olhos capturavam nuances que os outros perdiam. E um frio na espinha era, para ela, um aviso legítimo, não uma paranoia. E então havia Kelly. Kelly era a sombra e a substância. A amiga de infância de Ryan, sua quase irmã, cujo passado era uma constelação de cicatrizes invisíveis. Ela carregava uma ferida primal à violência do próprio pai. Um trauma que Ryan testemunhara e do qual se sentia cúmplice por não ter conseguido impedir. Enquanto Ryan navegava a vida na superfície, Kelly nadava nas profundezas escuras. E sua lealdade era tanto um conforto quanto uma âncora. A cidade era o seu parque de diversões. E o jogo, quais as probabilidades? Era sua linguagem secreta. 1, 2, 3. Um número falado em uníssono ditava um desafio absurdo. Morder o sorvete de um estranho, pedir um autógrafo a um desconhecido, mergulhar em águas gélidas. Era sua forma de forçar a vida a ser mais interessante, de provar que estavam vivos. Naquele dia, o cheio de sal no ar e o par do sal dourado pintavam um quadro de invencibilidade. Tudo era diversão. Tudo era um meme por acontecer. A normalidade era uma tela vibrante, prestes a ser rasgada. O incidente incitante surgiu disfarçado de mais uma rodada do jogo. Quais as probabilidades de você tocar a campainha daquela casa e ser convidada a entrar? A casa, isolada, com um jardim negligenciado, parecia apenas um cenário para mais uma aventura. Mas o ar ao seu redor era diferente. Mais pesado, mais silencioso. Quando Tracy, relutante, tocou a campainha, e a porta se abriu ligeiramente para um vazio escuro. Uma fenda se abriu na realidade deles. Não foi um estrondo. Foi um sussurro sinistro. O telefone de Tracy vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Parem de bater na minha porta, senão sua amiga vai sofrer. A brincadeira havia terminado. A porta da casa não era mais uma porta, era a boca de um lobo. E eles, inadvertidamente, tinham batido nela. O que se seguiu foi uma descensão vertiginosa, em um pesadelo coreografado. A perseguição não era por um monstro desconhecido, mas por um homem, o dono da caça, cuja inteligência era tão afiada quanto a lâmina que ele empunhava. Ele não era um louco espumando. Era um arquiteto da crueldade, um professor perverso que usou o próprio jogo deles como a arma principal. Ryan, o herói impulsivo, viu sua coragem se transformar em desespero quando foi forçado a pular de um telhado para uma piscina vazia. Seu corpo quebrado, sendo apenas mais uma peça no tabuleiro do homem. Tracy, a mais cautelosa, foi encurralada no porão, suas mãos tocando a umidade das paredes, enquanto a escuridão tentava engoli-la viva. A casa era um labirinto de terror, cada cômodo uma nova câmara de tortura psicológica. E Kelly desapareceu. Seu rastro levava a uma caixa de madeira, um caixão improvisado, de onde seus gritos abafados ecoavam como um mantra de agonia. A pressão revelou as rachaduras no grupo. A lealdade de Ryan foi testada, sua ingenuidade esmagada pela realidade nua e crua do perigo. O medo de Tracy se transformou em uma lucidez aterrorizante. E a cada reviravolta, a pergunta pairando no ar: por que esse homem?
O que ele quer com eles? A resposta chegou como um golpe baixo. Ele não era um estranho. Ele tinha um histórico, um passado manchado pelo desaparecimento de sua própria esposa. E ele os escolheu. Ou será que não? Num momento de clareira ensanguentada, no silêncio abissal que se seguiu a uma luta corpo a corpo, Ryan e Trace, feridos e traumatizados, se encontram. E é aí que a faca da verdade é enfiada ainda mais fundo. As peças não se encaixavam. O homem conhecia detalhes íntimos. Ele tinha fotos deles na praia, tiradas horas antes. A paranoia virou suspeita. E a suspeita virou uma revelação devastadora. As mensagens de Kelly, sua localização, o próprio sequestro. Tudo cheirava a uma encenação demasiado perfeita. O verdadeiro monstro não estava apenas na casa. Ele estava dentro do círculo. A tensão atinge seu clímax num armazém abandonado, onde a caixa que aprisionava Kelly é finalmente aberta. Mas o que sai de dentro não é uma vítima. É a arquiteta. Com um olhar frio que Ryan jamais vira, Kelly emerge, não como a presa, mas como a predadora. Ela e o dono da casa eram cúmplices. Tudo o jogo, o sequestro, a tortura foi um elaborado teatro de vingança e expiação. Um projeto de sociologia perverso, que saiu brutalmente do controle. O confronto final não é com o maníaco, mas com a pessoa que Ryan mais confiava. As palavras dela cortam mais profundamente do que qualquer lâmina. O passado, que eles compartilhavam, o pai que ela matou para protegê-lo. A vida que ela levou nas sombras, tudo foi distorcido em uma justificativa para este ato final e horrível. A escolha que Ryan é forçado a fazer no telhado não era para salvar ninguém. Era para entreter uma mente doente. E quando a poeira baixa, o verdadeiro preço é revelado. O desfecho não traz alívio, apenas o peso esmagador das consequências. O dono da casa está morto. Um inocente, o homem do cachorro, também tombou naquela noite. Ryan, outrora um jovem despreocupado, agora enfrenta as grades de uma prisão. Seu futuro, reduzido a uma sentença por homicídio. Ele é um assassino, monstro nos olhos da lei. Um menino que só queria se divertir e que carregará para sempre o fardo de ter sido manipulado até o limite da humanidade. Tracy, psicologicamente dilacerada, tenta reconstruir seus dias, mas as sombras na parede do seu quarto têm agora o formato de portas entreabertas. E Kelly desaparece novamente. Desta vez, para sempre. Ela não é uma vítima, nem uma heroína. É um furacão de trauma não resolvido, que ao se manifestar, destruiu todas as vidas que tocou. Não há vilões puros ou heróis incontestes nesta história. Há apenas pessoas quebradas, quebrando outras pessoas. A redenção é um conceito distante, um luxo que nenhum deles pode pagar. A lição não é sobre não conversar com estranhos. É sobre como os demônios que mais nos assustam, muitas vezes, aprendem nosso nome muito antes de bater a nossa porta. Esta história nos lembra que o fio que conecta a confiança à traição é tecido com as mesmas fibras do amor e da lealdade. Nos lembra que o passado não é um fantasma que nos assombra, mas uma corrente que nos arrasta. E que por vezes, as feridas que tentamos esconder são as que mais sangram sobre aqueles que amamos. A pergunta que fica ecoando na solidão de uma cela ou no silêncio de um quarto vazio não é o que eu fiz, mas quem eu me tornei para sobreviver ao que foi feito comigo. Se esta jornada pelo lado mais sombrio das escolhas e das consequências tocou algo em você, se fez você refletir sobre os laços que unem as pessoas em sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que possa entender essa complexidade. E inscreva-se no canal. Na próxima semana, vou contar a história de uma carta que chegou 50 anos após ter sido escrita, endereçada a um homem que jurou nunca mais olhar para trás. Será que ele terá coragem de quebrar esse juramento? Até lá, cuidem uns dos outros. De verdade.